algo para vocês. Se você parar para pensar o tamanho de Deus, qual é o tamanho dele? Certa vez um pai e um filho estavam conversando, e um filho perguntou para o seu pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Qual o tamanho dele? Você consegue me explicar? O pai, muito sábio, sabia que morava numa cidade, vamos supor, em Navegantes, e ali tinha um aeroporto de aviões, e ele disse para o seu filho: filho, olhe para o céu. E o filho olhou, e ele disse: está vendo aquele avião passando no céu, tão pequenininho? Aí ele disse: sim, pai, eu estou vendo. Pois bem, você gravou bem o tamanho dele? Sim, pai, eu entendi. Ok, então agora entre no carro, que eu vou te levar em um lugar, e aí eu vou responder a tua pergunta. E o pai pegou aquele menino, vamos dizer que o nome dele era Pedro, e o pai era João. João colocou Pedro dentro do carro, e eles começaram a andar durante algum tempo, foram passando por várias ruas, por vários bairros. De repente o pai chegou num lugar onde era o aeroporto, e aquele menino viu aquelas estruturas enormes, ficou impressionado, mas ele ficou procurando o que o pai queria mostrar para ele. Ele ficou perguntando: pai, criança é assim, né? Criança é ansiosa. Pai, o que você quer falar com isso? Pai, fala logo. Pai, o que significa? Por que nós estamos aqui? Pai, criança sempre pergunta, adolescente, jovem, tem muitas perguntas. E o pai fez o quê? Levou o menino lá dentro do aeroporto, levou ele até a fila dos passageiros e disse para o seu filho: filho, você lembra aquele avião que estava no céu? Eu lembro, pai. Era pequenininho? Era, cabia na minha mão, né? Coube ali, ó, nos meus dedinhos. Pois bem, filho, agora olhe o tamanho real desse avião. Aí ele disse: é o mesmo avião? É o mesmo avião. O que significa isso? O pai disse: filho, você me perguntou qual é o tamanho de Deus, e a minha resposta para você é essa: Deus, ele é do tamanho que a sua distância está dele. Se você está muito longe de Deus, ele é muito pequenininho. Se você está muito longe de Deus, qualquer problema tapa a sua visão e você perde a noção de quem Deus é. Se você está muito longe de Deus, qualquer palavrinha dentro de um culto, dentro de uma igreja, já apaga a tua visão e você não vê mais Deus. Qualquer perseguição, qualquer dificuldade no seu trabalho, qualquer criança que tira sarro de você na escola porque você é crente, ou porque você usa saia, ou porque você tem algum costume diferente, ou porque você não gosta daquelas musiquinhas, daquelas piadinhas erradas, qualquer coisinha dessas já apaga a tua visão de Deus. Mas a minha palavra para você esta noite é: não fique distante de Deus, porque você não sabe quando você pode precisar dele. Pelo contrário, comece a se aproximar cada vez mais dele, e a tua fé vai crescer tão grande, tão grande, tão grande, que de repente você vai dizer para as outras pessoas: Deus é maior do que todas as coisas. Amém? Já entenderam? Então o ateu, por que o ateu não consegue acreditar em Deus? Por quê? Porque ele está longe de, aí ele não consegue ver Deus. Ele olha para as calamidades, ele olha para as doenças, ele olha para todos os lugares, menos para. Aí você tem professores estudando na faculdade, dando aula, professores dentro das escolas, e de repente esse professor assume uma posição e ele diz: Deus não existe. Sabe o que você tem que dizer? Professor, Deus não existe para você, que você escolheu. Mas eu estou próximo de Deus e eu conheço o tamanho do meu Deus. Amém? Amém? Deus é maior do que nós podemos imaginar. A Bíblia diz que se você subir ao céu, você não consegue escapar de Deus. Porque lembra quando a gente era criança, a gente ficava imaginando o quê? Que Deus morava em cima das nuvens, né? Em cima das nuvens tinha um monte de palácios, não era assim? Tinha uma cidadezinha toda dourada, amarelinha,
tinha uns anjinhos lá, cantando, tocando com espada, outro com harpa. E aí você pensa, meu Deus do céu, mas se eu subir lá naquela montanha, será que eu vou ver Deus? É assim? A nossa imaginação, a nossa percepção é, aí de repente, você descobre que o homem consegue andar no meio das nuvens. Ele consegue andar de avião. Aí tu pensa, meu Deus do céu, Deus tem que sair da frente para o avião passar? Não faz sentido. Mas essa é a nossa percepção. Então a forma que você enxerga alguma coisa determina uma realidade sobre ela. A tua experiência pessoal. Então você imagine que a gente fica imaginando que Deus é tão grande que Ele está acima das nuvens. Aí o homem foi para o espaço, e nós sabemos que fora do planeta Terra existem outros planetas. Amém? E que o homem pegou um ônibus espacial e foi para o espaço, mas ele não chegou na casa de Deus. Ele não conseguiu chegar onde Deus estava. O homem pegou, então, lançou um ônibus espacial, e ele começou a fazer missões, e ele chegou a Marte, nosso primeiro planeta vizinho. O homem então lançou sondas, telescópios, e olhou para o universo, e não conseguiu enxergar o fim do universo, e não conseguiu enxergar o fim de Deus, porque Deus é maior. Aleluia! Consegue entender? Deus é maior. Mas se eu fizer um buraco bem profundo, mesmo que você faça um buraco mais profundo nas fossas marianas, são 10.000 quilômetros, você vai dentro do oceano e você mergulha. Em relação ao planeta Terra, é isso aqui. É pequenininho. Mesmo que você fosse o núcleo do planeta Terra, você não ia encontrar um lugar em que você pudesse estar distante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, Ele está em todos os lugares. Aleluia. Então Deus, Ele é tão grande que a Bíblia vai dizer que acima do universo, amém? Acima do universo, aonde o homem chega, existe um mundo chamado mundo espírito. Qual é o mundo que está acima do universo? O mundo espírito. E o primeiro mundo espiritual, a Bíblia diz que se chama regiões celestiais. Então acima do universo, acima da terra, entendeu? Acima, bota para cima nisso. Nem o homem conseguiria chegar lá. Existem as regiões celestiais. Aí o apóstolo Paulo disse que ele conhece um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Então existem as regiões celestiais. Ainda existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Olha quantos mundos existem além de nós. Consegue entender? E mesmo assim, a Bíblia diz que Deus preenche todos os céus. Aleluia. Então Deus está muito acima. Deus, Ele é muito grande. Só que Deus é tão grande que Ele, quando foi criar a existência, a vida humana, Ele é tão grande, Ele é tão sábio, Ele é tão poderoso, Ele é tão incrível, que Ele precisou se diminuir. Amém? Amém. Para que houvesse espaço para que outra existência existisse além dele. Glória a Deus, aleluia. Imagine. Deus precisou se diminuir. Ele precisou criar um espaço vazio. Ele precisou se encolher e gerar um espaço vazio dentro dele. Amém? Amém. Para que ele pudesse colocar o universo ali dentro, para que ele pudesse colocar as galáxias ali dentro, para que ele pudesse colocar os anjos ali dentro, para que ele pudesse colocar os seres humanos ali dentro. Ele criou
espaço vazio. Estão me acompanhando? Então Deus, Ele teve duas grandes ideias. A primeira grande ideia de Deus, primeiro eu preciso entender que Deus preenche tudo. E Deus nunca esteve sozinho, porque sempre foi Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Deus é família. Amém? Deus não gosta de ficar sozinho. Deus não deixa ninguém sozinho, porque Deus é família. Então, sempre existiu eles. Agora ele decidiu que ele ia criar alguém além dele. E para criar alguém, o que Deus ia fazer? Deus, ele tinha que criar um espaço vazio. Como esse espaço? Quem já viu uma mulher grávida? Quem já viu? Todo mundo, né? Dentro dela não tem uma vida? E dentro dela não existe um ambiente propício para a vida? Imagina que Deus fez isso para poder gerar a vida, a existência. Ele, assim como uma mulher grávida gera dentro do seu interior a vida, assim Deus criou um espaço para Ele colocar a vida e a existência ali dentro, que Ele nutre, que Ele mantém, que Ele sustenta, que Ele cuida. Por isso que quando a Bíblia diz que, como a minha esposa leu em Isaías 49, pode uma mulher grávida se esquecer dos filhos do seu ventre, mas ainda que ela viesse a se esquecer, Deus jamais esquece de você. Por quê? Porque você foi gerado por Deus. Porque Deus pensou em você. Agora olha que interessante. Deus criou um espaço, amém? Só que se Deus entra no espaço vazio, o espaço vazio deixa de existir. Então qual a solução que Deus encontrou? Vou precisar de 3 jovens voluntários aqui. Quem é? Levanta a mão, senão eu mesmo vou chamar. 3 jovens para vir aqui do meu lado. Rapidinho, vamos lá. Um vem grandão. Aí ó, o primeiro vai ser Jesus. Jesus é grandão, né, irmão? Então é fácil de ver aqui. Jesus, mais 2, eu preciso de mais 2. Mais 2. Vem você, mano, já te escolhi. Você também, bora. Vamos lá, me ajuda aí. Olha isso. Deus, ele queria entrar dentro da criação. Só que se Deus entrasse no lugar vazio, o que ia acontecer? Ele iria encher tudo de novo. Amém? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá fácil? Dá para entender? Amém? Dá para entender a aula? Vou pregar um pouquinho diferente de coisa para explicar para vocês. Sabe qual que foi a grande ideia de Deus? Deus disse: eu vou criar um corpo e eu vou entrar dentro da criação. Meu Deus. Eu não sei se vocês acompanham o raciocínio. Quem é adorador vai pirar agora. Nenhum anjo conseguiu ver a real imagem de Deus, a real grandeza de Deus, porque a Bíblia diz que só Jesus Cristo, que estava em Deus, é que conhece a real imagem de Deus. Então, o corpo de Cristo é apenas uma maneira de Deus poder se limitar e entrar dentro da criação e se revelar para ela. Aleluia! Entendeu? Então o corpo de Cristo é uma forma que Deus pensou. Ele disse o seguinte: eu vou criar alguém chamado Cristo, por meio do qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão poder entrar e se revelar. Aleluia! Como assim, irmão Mateus? É como se Deus fosse uma hidrelétrica. Quem já viu uma hidrelétrica de Itaipu, por exemplo? Quem já viu aquelas grandes cachoeiras, as grandes quedas de água? Aquilo tem centenas de metros, aquela força monstruosa de água. Imagina que tudo aquilo quisesse entrar dentro dessa igreja.
Já imaginou? Amém? Consegue imaginar? Uma cachoeira forte daquela tentando entrar dentro dessa igreja, o que ia acabar? Ia destruir com tudo. Então, para Deus entrar, Deus pensou o quê? Numa lâmpada. Você está entendendo? Amém? Então, a grande cachoeira, a grande hidrelétrica, a grande força das águas, o grande poder de Deus se revelou através da lâmpada. Uma pequena lâmpada. Nós não estamos vendo essa lâmpada, mas ela está ligada à energia, não está? Que vem lá de um transformador que no fim é gerado lá dentro de uma hidrelétrica. Ou seja, Jesus Cristo é a lâmpada do universo. Não é o sol e a lua que iluminam o dia, é a glória de Jesus Cristo. O sol foi criado no quarto dia. No primeiro dia Deus disse: haja luz. Deus estava dizendo: vamos mostrar a lâmpada para o mundo. Vamos mostrar a lâmpada para o mundo. Jesus se apresenta. Você entende a grandiosidade de quem é Cristo? Porque quanto maior você percebe que Ele é grande, mais você fica admirável o quanto Ele é humilde. De pegar uma cruz e morrer por nós e passar tudo o que Ele passou. Amém? Você consegue ver quanto mais grande Ele é. Que bom que vai ser o modelo alto, né, irmão? Quanto maior Ele é, melhor nós entendemos que Ele é humilde. Só que agora eu quero mostrar algo para vocês fantástico. Provérbios capítulo 8. Quem tem a Bíblia aí, diga eu. Abre Provérbios capítulo 8. Vocês ficam aqui, eu já vou liberar vocês. Amém? Pois a unção vai vir na vida de vocês. Eu vou trabalhar. Versículo 22. Provérbios 8, 22. Você entende agora por que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o primogênito da criação? Não é porque Deus criou ele. Não. É porque ele é o modelo pelo qual Deus se revela. Está entendendo? Por que lá em Apocalipse a Bíblia diz que na Nova Jerusalém não vai precisar eletricidade? Porque quem vai iluminar a Nova Jerusalém é o Cordeiro, ele é a lâmpada da Nova Jerusalém. O céu que eu e você vai, o céu que eu e você vamos, é um lugar iluminado pela glória de Jesus, que brilha mais do que o sol. E nesse tempo que ele vai vir para a terra com a Nova Jerusalém, a Bíblia diz que o brilho dele será tão forte que será 7 vezes maior do que o sol. O sol vai ficar pequeno perto da glória de Jesus. E foi esse Jesus que te amou tanto que morreu por você. Amém? Então imagine comigo, vamos para a Bíblia aqui, ó. Provérbios 8, 22. Quem achou, diga amém. Provérbios 8, 22. Olha o que diz Provérbios 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas, antes de Deus começar a criar todas as coisas, desde a eternidade fui ungida. O que significa a palavra Cristo? Ungido. Amém? Quem não sabe, Jesus Cristo significa o ungido. Amém? Jesus, Jeová salva. Cristo, o Rei, ungido. Ungido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, olha como a Bíblia está falando de Cristo lá no Antigo Testamento. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de existir abismos, ou seja, antes de existir o vazio, fui gerado. E antes ainda das fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros
seios eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Não existia nenhum átomo para um planeta sequer existir. E Cristo já estava lá. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem o seu manto. Quem já se perguntou, né? Por que o mar não enche toda a terra, né? Porque Deus deu um limite. Você tem ideia do tamanho do teu Deus? Deus, ele desenhou certinho aonde o mar podia até chegar. Até aqui você vai, daqui você recua. Vamos continuar. Eu estava com ele, era o seu aluno, e a cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo tempo. Agora eu quero que você preste atenção. Folgando no seu mundo habitável. O lugar aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram a criação se chamava mente de Deus. Esse lugar é o mundo habitável. É um lugar na mente de Deus. Deus nem começou a agir, ele está só pensando. Você está entendendo? Isso aqui é só os pensamentos, ele está só pensando o que ele vai fazer. É o laboratório. Ele está fazendo um teste. Eu já vou chegar, vocês vão entender onde eu quero chegar. Ele está fazendo um teste de laboratório. Amém? Igual você, quando você era criança, você pegava barro, fazia bonequinho, pegava argila e fazia bonequinho. Você criava aqueles bonequinhos e ficava imaginando: esse aqui vai ser um Joãozinho, esse aqui vai ser um príncipe, essa aqui vai ser uma princesa, esse aqui vai ser um Power Ranger. Os meninos entenderam a referência? Esse aqui vai ser jogador de futebol. Você criava. Deus estava ali criando, e olha o que diz: achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Opa, olha o que a Bíblia está dizendo. Não existia o céu, não existia a terra, não existia anjos, não existia o pó do mundo. Já existia duas coisas: Cristo e os homens. Glória a Deus, aleluia. Então Deus já tinha um modelo perfeito chamado Cristo. Ele tinha ideia: eu vou fazer Cristo. Mas sabe o que aconteceu? Deus pegou e começou a mover. Posso falar mesmo? Desculpa, Kleber. Deus pegou e, para chegar no modelo perfeito, Deus pegou e começou a imaginar um corpo para Cristo. E aí ele foi construindo e pensou na personalidade dele, pensou na alma dele, pensou na história dele e criou a história do Kleber. Mas ele viu que o Kleber era imperfeito. E aí o que ele fez? Ele disse assim: não vou destruir o Kleber, vou deixar de lado, depois eu vejo o que eu faço com ele. E ele abandonou e deixou o Kleber lá. Aí veio aqui, qual é o teu nome? Enzo, Lorenzo, né? Aí imagina que Deus pegou e começou a desenhar e fez: ó, vou fazer esses olhos, essa boca, esse nariz, essa mão, fazer esse pé. Errei no pé, fez muito grande. Tô brincando, tá? Tô brincando. Tô brincando. Aí Deus disse: não, esse pé, essa cara não ficou perfeito. E aí Deus deixou de lado o Lorenzo. E aí Deus foi criando. Só que nesse processo Deus criou toda a raça humana. Aleluia. Conseguiram entender? Para chegar no modelo perfeito, Deus foi criando os modelos imperfeitos. Eu e você. Aleluia. Glória a Deus. Imperfeitos, com limitações, com fraquezas, inconstantes. Aí às vezes você fica se olhando no espelho e fica dizendo: olha o rosto que eu tenho,
machucando. E você não sabe que o motivo pelo qual você existe é porque na sua imperfeição existe um lugar onde Cristo se encaixa. E quando a presença de Deus se encaixa em você, tudo fica perfeito. Aleluia! Porque aquele que se acha perfeito demais, ele acha que não precisa de Deus. Mas aquele que reconhece as suas limitações e seus defeitos, reconhece que a graça do Senhor Jesus lhe basta. Aleluia! É por isso que Jesus respondeu para o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você não está na igreja para ser um crente perfeito, mas você está na igreja para buscar o aperfeiçoamento. Aleluia! Por isso não existe igreja perfeita, só vai ser perfeito quando chegar no céu. Até lá somos todos imperfeitos, buscando o que nos falta. O que falta na vida do ser humano é a presença de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aí Deus chegou no modelo perfeito, que é Cristo. Glória a Deus. Entendeu? Só que quando ele chegou no modelo perfeito, ele teve uma grande ideia. Eu gostei dessa ideia. Eu não vou ter apenas um filho, eu vou ter muitos filhos. Eu não vou ter apenas um filho, eu vou ter uma família. E aí, sabe o que Deus decidiu? Deus começou a olhar para o Lourenço e começou a pensar o seguinte: Lourenço, que ano você nasceu? 2009, que cidade? Itajaí. Deus começou a olhar para o Lourenço e começou a pensar o seguinte: em 2009, lá em Itajaí, eu vou dar uma oportunidade para o Lourenço. Aleluia! Glória a Deus! Ele vai nascer em Itajaí. Eu vou usar a vida dele. Eu vou colocar talentos sobre a vida dele. Eu vou dar dons para ele. Eu vou mover a história da família dele. E eu vou trazer ele para Gaspar. E um dia ele vai estar dia 19 de julho de 2024 em Gaspar. Eu vou usar um alemãozinho lá de óculos para dizer para ele que desde a eternidade Deus planejou uma história para o Lourenço viver. E que Deus tem grandes coisas. Aí Deus olhou para o Kleber. Que ano você nasceu? Que cidade? Campo Herê. Campo Herê. 92. Muito mais velho que eu, sou de 93. Aí Deus disse: olha, eu vou criar o Kleber. E Deus começou a liberar palavras sobre a vida do Kleber. E Deus começou a dizer: ele vai ser feliz, ele vai ser próspero. Eu vou dar sabedoria para usar a mente dele. Eu vou dar força para ele. Eu vou dar capacidade de liderança para ele. Eu vou dar uma voz bonita para ele cantar, pregar, enfim, patético. E Deus começou a declarar palavras. Pregador, mostra isso na Bíblia. Abre aí, Atos capítulo 17, versículo 26. Rapidinho, Atos 17, 26. Atos capítulo 17, 26. Eu já vou liberar vocês. Quinto livro do Novo Testamento. Facinho de encontrar. Atos 17, 26. Quem pode ler para mim? De um só fez ele todos os povos. Como é que é? Repete. De um só. De quantos? De um só. Ele fez? Todos os povos. Continua. Para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que todos deveriam habitar. Repete de novo, lê devagar, vamos lá. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Amém? Então o que Deus determinou? Deus determinou de um, Deus determinou a vida de todos os povos, de todas as pessoas. Qual que é a segunda coisa que o texto
Deus determinou? Deus determinou um lugar. E o que mais está escrito ali? Deus determinou tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os Então lugares. Deus determinou o tempo. Porque Deus criou toda a raça humana. 8 bilhões de seres humanos estão nesse momento vivendo conosco, imagina isso. E Deus pensou em cada um deles. Aleluia. E aí, o teu olho não é igual da pessoa que está do teu lado. Você pode ir para a China, para o Japão, para a Alemanha. E Deus criou você de uma forma única. E aqui ó, a impressão digital da sua mão não é igual. Glória a Deus. Se pegar o seu DNA e esticar ele, e fosse ler o seu DNA, você iria ver que tem 3 bilhões de características que te fazem uma pessoa única. Quantos bilhões existem? 3? 3 É sempre 3, né? Pai, Filho e Espírito. Que te faz uma pessoa única no teu DNA. Se fosse ler o que está escrito ali, ia levar 78 anos. É isso que a ciência diz. Ou seja, você não foi criado para viver nessa terra 78 anos. Você foi criado para a eternidade. Que só para ler o que está escrito ia levar todo esse tempo. Você consegue entender? Então, de um só, Deus fez toda a raça humana. E Deus começou a liberar palavras sobre a vida de cada um de nós. E o Salmo 139 diz que Deus fez uma coisa: Deus escreveu um livro. Então Deus escreveu um livro. Deus profetizou na vida do Lourenço e Deus escreveu um livro sobre o que ele determinou. Deus profetizou na vida do Kleber e escreveu um livro sobre o que ele determinou. Está entendendo? Quando o profeta vem e diz assim, ó: Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, você diga glória a Deus. Mas quando foi isso? Foi nesse momento. Foi antes. Foi antes do ventre da sua mãe. Aliás, foi antes da história de Adão e Eva. Foi antes de tudo existir. Agora imagina se Deus mandasse tudo nascer ao mesmo tempo. Ele não poderia. Então Deus, como que Deus organizou isso? A Bíblia responde Atos 17, 26. Ele determinou um tempo e determinou um lugar para você estar. Aleluia. Vamos dar um forte aplauso aqui para os nossos atores. Então é aqui que eu quero chegar. Deus te ama, você não tem dúvida disso. Deus te escolheu. Deus criou você. E Deus escreveu uma história para você. Só que sabe o que Deus faz? Deus ele estabeleceu um tempo e um lugar. Então qual que é a sabedoria da vida? É estar no lugar que Deus estabeleceu para eu viver. Porque Deus determinou que você estaria no ano de 2024 em Gaspar. Amém? Amém. Olha isso, Deus determinou. Por isso que crente, antes de mudar de lugar, ele primeiro vai orar. Porque o tempo e o lugar quem determina é Deus. Agora, o que você está fazendo no lugar que Deus te deu oportunidade e no tempo que Deus te deu oportunidade, isso é livre arbítrio. É você que escolhe como você vai gastar o teu tempo no lugar que Deus te trouxe. Você vai ficar reclamando da cidade de Gaspar? Você vai ficar reclamando da cidade onde você nasceu? Você vai ficar reclamando dos seus pais? Eles que te trouxeram a esse mundo, te deram a luz? Você vai ficar vivendo num tempo fora do presente? Ei, acorda! Tem coisa que aconteceu em 2023, mas aconteceu foi em 2023. Tem coisa que aconteceu em 1990, tem coisa que aconteceu em 2010. A pandemia foi em 2020, foi difícil, foi, mas passou. Aleluia.
Aleluia. Deus quer te fazer viver o tempo presente. Sabe o que o diabo está tentando fazer nos nossos dias? Ele faz você ficar fisicamente aqui, mas a tua mente fica viajando no tempo, e você sai do presente e você quer viver o futuro. Isso é ansiedade. Ou você quer viver o passado. Isso é depressão. Saia deste lugar e comece a viver o tempo maravilhoso que Deus te deu para viver hoje. O teu corpo está aqui, mas a tua mente está lá. O teu corpo está aqui, mas a tua mente está lá. Você está preso em coisas do passado. Você está preso em um trauma. Está preso numa frase. Está preso numa circunstância. Está preso no vitimismo. Meus pais me bateram. Minha mãe era ruim para mim. Meu avô, minha avó, meu tio, meu parente, meu isso, meu aquilo. Saia deste lugar. Aleluia. Diga assim: eu vou viver o tempo de Deus para mim. Amém? Fala mais alto, diga assim: Satanás, em nome de Jesus, eu estou dizendo que eu vou viver neste tempo tudo que Deus escreveu para eu viver. Aleluia. Aplaude o Senhor se você acredita. Maravilhoso. Saia deste lugar de depressão. A depressão quer te prender no passado. Você está com o corpo aqui, mas a mente está dividida entre o presente e o passado. A ansiedade quer te prender no futuro. O seu corpo está aqui, mas a tua mente está dividida entre o presente e o futuro. O passado é traumático. O futuro é amedrontador. Você está sentindo medo. Mas em nome de Jesus, essa noite eu venho te dizer que Deus escreveu uma história a teu respeito. E que você não precisa se preocupar com o seu futuro. Por quê? Porque ele já está planejado por Deus. Ele já está escrito por Deus. E se você confiar, Deus vai te levar. Deus vai te conduzir. Você vai chegar lá, no lugar determinado, no lugar da bênção, no lugar da vitória, no lugar da conquista, no lugar da alegria, no lugar onde a presença de Deus é abundante. 1 Timóteo 7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo, pelo qual nós nos sentimos escravos novamente, mas Ele nos deu um espírito de amor e de poder e de coragem. Você escolheu o melhor lugar para estar esta noite, porque você chegou aqui cheio de medo, mas você já irá daqui cheio do Espírito Santo de Deus e da palavra, sabendo que o seu futuro já está preparado. Eu não sei qual é a luta, a dificuldade, o processo que você está enfrentando, mas Deus está dizendo: não se preocupe com amanhã, porque já está preparado uma reviravolta na sua história. Glória a Deus. Não, você não entende. Você não está pegando o que Deus está te dizendo. O Espírito Santo está dizendo: não se preocupa com, escuta isso, não se preocupa com quem você vai casar, com quem você vai namorar, aonde você vai morar, que filhos você vai ter, aonde você vai trabalhar, porque Deus já preparou para você. Continua avançando, continua caminhando, Deus vai te levar lá. Tem alguém aqui que pode ter recebido um diagnóstico médico de doença, mas Deus está dizendo: não se preocupa, porque esse quadro de doença eu vou reverter. Agora eu estou profetizando: Deus vai reverter o quadro de doença
E por isso que o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o Consolador. Sabe por quê? Porque ele estava presente quando o Pai estava declarando uma palavra a teu respeito. Quando o Pai estava dizendo, Pai, que você seria filho dele, e Deus estava fazendo planos a teu respeito. Sabe de um segredo? Nem o diabo ainda havia sido criado. Deus já tinha pensado e planejado a sua vida. Quem é o diabo para impedir o plano de Deus? A Bíblia diz assim: o Senhor, ninguém me impedirá. Não importa se na tua família tinha macumbaria, feitiçaria, olho grande, inveja, se tinha magia negra, se tinha maldição hereditária, maior é o Deus que você está servindo, maior é o poder de Deus na sua vida, e Ele vai quebrar todo o mal. Pois está escrito no livro de 1 João: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, destruir e acabar com toda a obra do diabo. Toda a obra do diabo vai acabar por causa de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Você tem futuro. Não troque o futuro que Deus tem para você por uma proposta do diabo. Escute isso. Diga assim: não troque. Vira para o seu amigo e diga: amigo, não troque o propósito por uma proposta. Diga assim: não troque um futuro certo por algo duvidoso. Diga assim: não troca, não troca, não troca, não troca. Já ele quer fazer uma troca, porque Deus estabeleceu tempo e lugar. Se Deus estabeleceu que em 2025 eu vou estar em outra cidade, não importa o que eu faça, eu vou estar em outra, porque Deus estabeleceu o tempo e o... Deus não estabeleceu o tempo para Jonas estar em Nínive? Sim ou não? Sim. Aí Jonas disse: não é meu tempo de ir para lá. Deus disse: eu vou achar um caminho que tu vai. Agora é você que escolhe. Você quer ir por cima da água ou por debaixo da água? Diga assim: como você quer chegar? Você quer chegar no destino? Pelo amor ou pela dor? Pelo amor, pela dor. Você quer ir por cima da água ou por baixo da água? A Bíblia diz que nós não devemos temer, porque nem as águas vão nos afogar. Você pode andar por cima da água, mas também, se não cuidar, vai andar por debaixo da água, mas que vai. Você está entendendo? Como você quer chegar lá? Então você não precisa ter inveja. Está entendendo? Não precisa ter inveja do que o irmão conquistou, da onde ele chegou, porque o que é seu está guardado. Amém. Para fechar com chave de ouro, a Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, a última palavra que ele gritou foi: Deus Telestai. Sabe o que quer dizer Deus Telestai? Sabe? Sim ou não? Não? Então fala assim: o que significa, pregador? O que significa, pregador? Aproveitar que vocês estão comigo aqui, isso é bom. Aí você não dorme. O que significa isso? Diga assim comigo: está feito. Está consumado. Amém? Entendeu o que Jesus falou? Quando ele morreu na cruz, ele disse: já está feito.